Eu descobri que eu sou uma pessoa superdotada. E eu acho que já é a 5ª vez que tô tentando gravar esse vídeo e não vai. É estranho porque geralmente quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço ela assim, ó, bate-boot. Mas eu acho que é porque eu não tenho 100% de certeza se eu quero contar essa informação pro mundo, entendeu? A partir do momento que eu falar isso, que eu falar não, né? A partir do momento que eu colocar isso aqui na internet, eu não tenho como pegar essa informação de volta. E aí isso tá me pegando um pouco. Mas por que eu não quero falar sobre isso, será? Será que eu tenho medo do julgamento das pessoas sobre mim, depois que elas souberem que eu sou assim? Mas, tipo, elas já me julgam, provavelmente, sem nem saber, né? Que importância isso tem na minha vida? Bom, para dar um pouquinho de contexto, porque eu acho que esse vídeo pode sair um pouco da minha bolha, como dizem, né? Eu descobri faz uma semana, acho que amanhã vai fazer uma semana. Eu fiz um teste, né? Eu não simplesmente fui lá no Google, digitei. Não foi ninguém que me contou, né? Eu fiz um teste neuropsicológico que chama. Vários testes sobre várias coisas. Eu também posso falar algumas coisas aqui equivocadas, porque eu não estudei isso a fundo, tá? Eu tô recém-nascida nesse tema. Eu vou tentar dar o contexto com aquilo que eu sei. E eu fiz esses testes todos e deu lá que eu sou uma pessoa com... Ai, eu vou ter que ler ali bem certinho pra vocês, pra não falar bobagem, mas eu sou superdotada, né? Ou tem gente que usa também altas habilidades. Eu tenho 25 anos e só agora eu cheguei aqui, né? Com essa informação. É um assunto que ele não é tão falado assim quanto deveria, né? Agora talvez esteja crescendo um pouco mais, assim. Ainda é pouco conhecido, é pouco falado. Até pelo nome, assim, eu percebo que as pessoas acham que isso é uma coisa incrível, maravilhosa. Meio que não tem problema você ser assim, então por que a gente vai falar sobre isso? Você tá reclamando de barriga cheia, sabe? Tipo assim, você tem altas habilidades. Tipo, qual que é o teu problema na vida? Sendo que, sabe, não tem nada a ver com isso aí. Eu vou falar um pouco também sobre isso, vou falar por que eu fui atrás, como é que foi um pouco da minha vida, enfim, eu acho que é importante eu dar esse contexto. Se tiver interesse aí nesse tema, você entender. Às vezes você se identifica, né, com a minha história, enfim. Eu acho que agora eu tô entendendo por que é importante eu falar sobre isso. Mas eu confesso que eu tô ainda um pouco assim, será que eu vou postar esse vídeo? Não sei. Eu fiquei muito pensativa, né, o tanto que deu pra ficar pensativa nesses dias. Sobre falar sobre isso ou não, contar sobre isso ou não. Porque eu posso muito bem pegar essa informação e guardar pra mim aqui pra sempre, entendeu? Contei pra minha família, né? Pros alguns amigos, nem todos ainda não sabem. Provavelmente vão ficar sabendo por esse vídeo aqui, se eu postar ele. Mas é uma coisa que se eu falar, eu não posso pegar de volta, né? Então, eu acho que eu tô um pouco insegura quanto a isso. Porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, que as pessoas vão falar de mim, entendeu? Se elas souberem que eu sou essa pessoa. E por que eu digo isso? Porque eu acho que pelo fato das pessoas acharem que isso não é um problema, que essa condição não tem suas dificuldades, eu posso parecer uma pessoa arrogante, talvez, sabe? Trazendo um pouco mais pro meu contexto, assim, metida, sabe? Ai, por que você tá reclamando disso? Você entende? Então, eu tenho um pouco de receio, assim, do que as pessoas vão pensar quando elas lembrarem de mim, do que elas vão falar, enfim, das coisas que eu faço, enfim, de mim, sabe? Eu queria muito falar que eu não ligo porque as pessoas pensam, porque as pessoas falam, mas eu ainda ligo, entende? Antes eu ligava mais, hoje em dia eu sou um pouco mais desapegada, mas ainda assim eu ainda ligo. Principalmente sobre isso, porque isso afeta tudo da minha vida, entende? Isso afeta meu trabalho, isso afeta, enfim, a minha diversão, isso afeta tudo, os meus relacionamentos, né, com as pessoas, enfim. Mas eu acho que vai ser muito pior se eu continuar vivendo escondendo isso. Acho que eu não vou conseguir. Então, pelo bem maior, vamos dizer assim, pelo bem maior, eu acho que a coisa certa a fazer é falar sobre isso. Até porque isso é um passo a mais que eu dou na escadinha do eu não ligo porque as pessoas pensam. E porque elas vão falar ou pensar ou julgar sobre mim. Porque elas não estão vivendo a minha vida, não é mesmo? E pra vocês terem uma ideia, tô usando esse vídeo pra poder processar também muitas coisas que eu
ainda não pensei sobre, né, nesse curto tempo. Pra vocês terem ideia, eu ainda nem fiz minha sessão de terapia, tipo assim, regular, depois que eu recebi o resultado dos meus testes. Então, eu tô pensando aqui, entendeu? Sem sem nada pra me guiar. E eu acho que isso é importante, eu acho que faz parte até... Enfim, a gente precisa de um tempo pra processar as coisas que acontecem, principalmente essa coisa específica, que é você descobrir que você é uma pessoa neurodivergente, que você tem uma condição que explica muita coisa sobre você, sabe? Muita coisa da sua personalidade, muita coisa das suas atitudes, muita coisa do jeito que você pensa, muita coisa do jeito que você se relaciona com as pessoas. E eu também nunca quis usar isso, nunca quis, né? Eu nem sabia, mas eu tinha minha desconfiança. E se eu fosse essa pessoa neurodivergente, eu nunca quis usar isso como uma desculpa para as minhas atitudes. Ai, desculpa que eu faço isso porque eu sou assim. Entende? Eu acho que tudo tem um jeito de melhorar, tudo tem um jeito de você... Se isso prejudica alguém, ou você ou outras pessoas, você pode melhorar naquilo. Entende? Vamos voltar pro contexto antes que eu comece a me perder, porque como eu tô pensando em tudo aqui, ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, eu vou me perder algumas vezes. Como é que eu vim parar aqui? Eu tenho 25 anos, né? Eu já sou uma adulta. Oi. Eu comecei a ter ali as minhas desconfianças sobre isso, sobre esse tema. Será que eu sou uma pessoa com altas habilidades? Será que eu, sei lá, tenho alguma outra coisa, né? Será que eu sou autista? Será que tal coisa? Quando eu tava na faculdade, em 2021, ali meio pós-pandemia, no meu último ano da faculdade, eu tive uma aula, uma matéria dentro de uma matéria. Como é que eu vou explicar? Tinha essa matéria, que eu não lembro qual. E aí, uma aluna de mestrado ou doutorado, não lembro, ela ia fazer estágio na nossa turma, e aí ela ia dar algumas aulas ali sobre um tema lá da pesquisa dela. Era online ainda, né? A gente não tinha voltado pro presencial, era tudo online. E o tema do trabalho dela, da pesquisa dela, do não sei o que lá dela, era superdotação, altas habilidades. Eu já tinha, assim, né, uma desconfiança aqui, outra ali, assim, via um post, alguma coisa, um vídeo, achava alguém falando sobre, falava, nossa, tá falando de mim? Mas nada além disso, sabe? Era sempre assim, sabe quando você vê um negócio e você se identifica, você fala, nossa, nem parece muito comigo. Parece muito comigo. Mas aí você não leva pra frente, né? Tipo assim, a gente tava na pandemia, era tanta coisa pra se preocupar que eu não ia me preocupar com isso. Mas aí eu tive essas aulas. Aí ela deu ali umas, não sei quantas aulas, assim. A cada aula que ela falava sobre aquilo ia me... Sabe assim? Aquilo ia me provocando um negócio, assim, que eu ficava ansiosa pela próxima aula dela. Sabe que a turma tava assim, ai, ninguém aguentava mais a aula online e tal. E eu tava assim... E eu participava de todas as aulas. E eu interagia, sabe? Coisa que eu já tava também de saco cheio de fazer, porque não aguentava mais a online. Mas eu sempre tive essa empatia com o professor e tal, né? E eu tava me formando pra ser professora, então meio que, né? Eu interagia ali, né? O máximo que eu dava. Tinha dias que eu não, né? Mas nessas aulas eu interagia, assim, muito. Chegou até um tempo, assim, que eu fiquei meio com vergonha, sabe? De ficar interagindo tanto, assim, e os meus colegas ficarem assim, tipo, nossa, mina chata, meu, você tá se achando especial, né? Você tá achando que é você, né? E eu tava, né? Na verdade, eu tava. E aí passou, acabou essas aulas, e eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E eu comentava, assim, com uma pessoa ou outra, eu não tinha muitos amigos nessa época, assim, que eu pudesse conversar sobre isso. E eu sempre fui uma pessoa bem fechadinha na minha, sabe? E eu até, inclusive, pra surpresa de todos, eu sou uma pessoa introvertida. Se você me conhece e você tá sabendo agora, talvez isso esteja muito claro pra você, mas pra mim não era. Eu descobri também faz pouco tempo que essa informação chegou até mim assim, que eu falei, meu Deus, eu sou, sabe? Eu não tinha muito com quem compartilhar isso, né? Eu falava ali pro meu namorado e tal, comentava com a minha mãe e tal, mas sabe assim, não é uma coisa que quando você comenta com alguém, a pessoa acha que isso é um problema a ser resolvido. Ela acha assim que você tá se achando, entendeu? A última bolacha do pacote. E o que que isso tem pra você ir atrás, sabe? Tipo, aproveite apenas. Ou, tipo, quem liga? Assim, eu acho que eu sou uma pessoa super dotada, hein? Eu acho que eu tenho altas habilidades. Se manque, entendeu? Era meio que... Essa impressão que eu tenho que as pessoas pensam quando você fala isso. Fiquei ali, né, naquele... Putz, como é que faz pra saber? Eu lembro que eu fui atrás, pesquisei algumas psicólogas, enfim, eu fui fuçar o que dava sobre. E aí encontrei uma psicóloga aqui da minha cidade que
fazia esse teste, né? Essa avaliação neuropsicológica que chama. Fui lá eu, testei com ela, perguntar como é que funcionava, qual que era o valor, não sei o que lá, não sei o que lá. E, meus amigos, era um valor, assim, inconcebível pra mim na época. Tipo, para base de uns R$2.000 pra você fazer um teste. Na época eu fazia estágio, eu acho que eu recebia R$400 por mês. E ainda assim eu tinha um monte de conta pra pagar, né? Ainda era universitária, enfim, pandemia, loucura. Eu pensei, não é agora que eu vou descobrir, né? Definitivamente não vai ser agora. E vai passar o trem, agora eu vou ter que esperar um pouquinho. Eu aceitei que eu não ia poder descobrir naquele momento da minha vida e vida que segue. Mas aquela dúvida ali, aquela identificação, aquela, entendeu? Aquela coisa, ela continuou ali. E o que aconteceu nesse período também, né? Até agora que eu realmente consegui ir atrás e ter o meu resultado. Eu comecei a me autoanalisar em várias coisas, assim. Então eu via conteúdo sobre isso, eu lia alguma coisa, às vezes pesquisava um vídeo ou outro assim, e pensava, será que eu sou assim? E aí eu observava o meu comportamento, as minhas atitudes, coisas que eu já tinha feito, enfim, desde sempre, assim, na vida inteira, né? Não só naquele período. E tudo falava assim pra mim, é isso aí, algumas coisas não, né? Algumas coisas eram bem distantes, assim. Mas aí eu via também que você não precisava ser 100% da match, 100% com aqueles indicadores, né? Você podia ser alguns e outros não, e ainda assim ser uma pessoa superdotada. Mas aí, do que me adiantava, né? Do que me adiantar eu fazer todas essas coisas e não saber, né? Ao mesmo tempo que eu queria ir atrás, assim, de informações por conta própria, eu também me barrava porque eu pensava assim, eu não consigo passar dessa linha, sabe? Eu por mais que eu fale assim, eu dei match com 99,9% dos indicadores, eu ainda não ia ter certeza sem fazer a avaliação. Tinha épocas que eu ficava assim, feliz porque eu procurava coisas sobre e aí me dava um pouco de alívio de pensar, não, eu sinto dentro de mim que eu sou essa pessoa. Ao mesmo tempo que eu pensava assim, sou nada. Para de inventar moda, sabe? Você tá se iludindo. Você é uma pessoa normal. Apenas para de querer encontrar. Nossa, olha só. Eu pensava assim, para de ficar tentando encontrar desculpa pra você não conseguir fazer tal coisa. Ou pra você isso e aquilo, sabe? Tipo, aceite que é assim. Não é por causa de tal coisa. É simplesmente é assim. Enfim. E aí, minha vida mudou um pouquinho, né? Eu melhorei, graças a Deus. Esse ano eu pensei, não, eu vou colocar como uma meta, entendeu? Metas de ano novo. Eu vou colocar como uma meta em 2025, eu quero fazer a avaliação neuropsicológica pra saber quem sou eu. E aí surgiu a oportunidade, eu já vinha tratando isso na terapia também, né? Eu já faço terapia desde 2021, por outros motivos, mas eu sempre comentava, né? Eu tive 2 psicólogas nesse período e eu sempre comentava com elas, né? Eu falava assim, olha, eu tenho essa desconfiança, mas eu não posso fazer a avaliação agora, porque é muito caro, né? E não sei o que, não sei o que lá. E a gente ia contornando, assim, sabe? Coisas que eu falava, tá, mas isso aqui tá me incomodando, sabe? Por mais que seja, não seja por causa disso, de eu ser superdotado ou não, isso aqui tá me incomodando. E aí a gente ia e tentava resolver aquele problema. Aí eu troquei, né? Mudei de profissional do ano passado pra cá e continuei batendo nessa tecla. Eu falava assim, olha, tem essa desconfiança aqui, tem essa coisa aqui que tá me incomodando, acho que é por causa disso. E a gente continuou, né, tentando resolver aquelas coisas sem saber a resposta, sabe? Tipo assim, vamos ver isso aqui independente disso. Aí, chegou esse ano, eu falei, chega. Eu vi que eu ia conseguir, que eu ia ter condições de fazer, e eu falei, ok, vou colocar como uma meta, né? Vamos ver como é que o ano vai passando aí, e vamos vendo como é que as coisas vão se encaminhar. Se der tudo certo, eu vou atrás. Como eu já tinha colocado isso como meta, eu não fiquei mais tão pilhada nesse assunto, sabe? Porque eu pensava assim, vai chegar um momento, vai chegar um momento que eu vou ver, que eu vou resolver isso, sabe? O que foi também que aconteceu? Eu comecei a pensar sobre isso e eu achava que se eu soubesse a resposta, sabe? Isso ia mudar a minha vida. Assim, não de forma ingênua, né? Enfim, minha vida ia continuar a mesma, mas o meu olhar sobre a minha própria vida, sobre as minhas atitudes, enfim, sobre tudo, ia mudar, sabe? Porque eu me sentia muito confusa com algumas coisas e eu ficava me pressionando muito, achando que era eu que tava fazendo errado. E aí a gente se compara com as outras pessoas, né? Isso é um mal do ser humano, de ficar se comparando. Eu tava assim, sabe, já me consumindo e me paralisando e eu queria fazer... Eu tinha vontade de fazer as coisas e não ia, sabe? E aquilo não ia. E aí antes mesmo de eu começar, eu já falava assim, não, deixa, esqueça. Aí a minha psicóloga me passou um contato de uma outra psicóloga que fazia a avaliação. E lá fui eu,
tecer com ela, falar, oi, eu queria saber mais informações aí da avaliação, por que tal, não sei o que lá. Comecei ali com ela, falei que era pra mim, né, que eu tava interessada, ela me passou quanto que era e quantas sessões geralmente as pessoas faziam, né, e ela cobrava por sessão, não era um valor fechado. Falou, eu vou ter horário daqui um mês, mais ou menos. E eu assim, eu queria hoje, sabe? Eu sou assim, eu queria pra hoje, poxa vida, mês que vem, mas eu queria agora. Agora, 3 horas, eu queria passar 3h30. Não, falei, não, pode marcar. E ficou marcado ali pra um mês depois. Estamos em agosto, eu comecei em junho e eu já, né, nesse período de 2 meses, eu terminei. Aí chegou o dia da primeira consulta, lá fui eu. A primeira consulta geralmente é só uma entrevista ali pra, né, pra me conhecer, não sei o que lá, não sei o que lá. São vários testes, a pessoa precisa, tipo assim, saber muita coisa sobre você, né, pra ela poder te analisar e tal. Então, a primeira ali foi uma entrevistinha, coisas da minha vida, coisas da minha infância, coisas da minha personalidade e tal. O que eu esperava dessa avaliação? E essa pergunta, quando ela vem assim, o que você espera com isso, sabe? Tá, você quer fazer essa avaliação, mas o que você espera dela? E eu lembro que eu tava com medo de ir assim, com essa certeza, que eu tinha uma certeza aqui dentro. Uma certezinha assim, uma certeza. Mas ela ficava toda hora sendo colocada em prova, sabe? Por mim mesma, assim. Eu pegava ela e falava, será? Mas ó, tal coisa. Será? E eu do outro lado aqui falava assim, eu sei, eu tenho certeza, eu sinto. Mas aí a nossa cabeça, ela é muito esperta. Ela ficava toda hora, eu mesma ali, sabe, tipo, colocando dúvida em cima daquela minha certeza. Quando ela perguntou o que eu esperava disso, eu falei que eu tava com medo de estar com essa certeza, sabe? De estar com esse sentimento de, tipo assim, eu sou, sabe? Eu não quero fazer tudo que tem que fazer aqui, todos os testes, esperando pra dar o resultado que eu quero. Eu quero fazer e aceitar o resultado que for. Mas foi muito difícil. Sabe, foi muito difícil, principalmente por causa dessa certeza que eu tinha aqui. Toda a expectativa, sabe, aquele negócio que eu falei sobre a ilusão, assim, de você identificar e você achar que você faz parte disso e aí, no final, você não fazer, sabe? Então eu tinha medo, assim, dessa decepção, sabe? Eu fui uma criancinha, a mais de negocinhos, bem prodígio, assim, sabe, para algumas coisas. Então eu comecei a andar e falar um pouco antes, assim, do tempo, né? Eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. Porque a minha tia, ela é professora, e ela morava comigo, né, no mesmo terreno, assim, enfim. Então eu tinha contato com ela ali diariamente e tal, e como ela é professora, ela trazia atividades que sobravam dos aluninhos dela e ela trazia pra mim. Eu lembro que ela fazia um caderninho, assim, e colava, assim, as atividades, sabe, naquele caderno de atividades, era o nome. Eu acho que a minha mãe tem ele guardado até hoje. E aí, todo dia, eu queria fazer, sabe, eu queria fazer tudo, se desse. Se ela deixasse, eu fazia o caderno inteiro, assim, e era, tipo, escrever as palavrinhas, e tinha várias atividades, e historinha, não sei o que lá, e continha. E eu queria fazer aquilo, sabe, eu queria fazer tudo. E aí, consequentemente, nisso, eu aprendi a ler e escrever. Com essa ajuda e tal, aí também já tinha a questão do meu cérebro, né? Já tinha essa questão aí que eu já sou, que eu já era, assim, né? Mas é claro que o ambiente, a educação, enfim, vários fatores, assim, ambientais contribuíram muito pro meu desenvolvimento. Uma parte é inegável que uma parte é genética, uma parte é quem você é. Aí eu aprendi a ler e escrever. Quando eu entrei na escola, no prézinho, eu já sabia. E aí eu lembro que eu tinha uma professora no pré, era Mariane. O nome dela eu amava, porque era o mesmo nome que o meu, só mudava a última letra. E aí, no prézinho, você é o quê? Você aprende a ler e escrever, né? Você tá começando ali, assim, o contato com as palavras, com as letras, com as coisas. E eu já sabia. E ia escrever no quadro, assim, pra completar a palavra e tal. E aí eu... Tal letra! É assim que escreve tal palavra. E aí ela falava assim, tá bom, agora vamos deixar os coleguinhas responder, tá? E aí eu, tipo, tá bom, então. Tive uma infância, um desenvolvimento, assim, muito bom, sabe? Na escola também eu sempre fui muito bem. Eu nunca fui muito bem em matemática, química, coisas lógicas, assim. Eu, sabe, era o que eu tinha e ainda tenho mais dificuldade. Mas em outras coisas, principalmente na área criativa, sempre fui muito bem. Matérias da escola, enfim, no geral, assim, eu sempre fui muito bem. Aí fui pra faculdade, né, logo que eu terminei o ensino médio, faculdade, também sempre fui muito bem, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Chegamos onde estamos hoje.
E uma das coisas que eu lembro que era um ponto, assim, muito específico, que me incomodava muito, que me fez ir atrás disso. Simplesmente tinha dias, assim, que eu ficava paralisada. Eu tinha coisa pra fazer, eu tinha obrigações pra fazer, eu tinha não obrigações, sabe? Eu tinha coisas que eu podia fazer só porque eu queria fazer. Eu tinha tempo, eu tinha todos os recursos, eu tinha tudo. E simplesmente não saía nada, sabe? Nada. Eu ficava sentada aqui, pensando assim, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu posso fazer muita coisa. Por que eu não consigo? Eu não conseguia. Aí, juntando todas essas coisas que eu suspeitava, eu fui atrás. Fizemos os testes, né? Depois da primeira consulta, que foi a entrevista, vieram os testes, perguntas de memória, de atenção, tipo umas coisas que a gente faz na autoescola, sabe? Se você já fez autoescola, você vai lembrar. Tem umas coisas lá que você tem que fazer rápido assim, e símbolo, e tem que decorar o símbolo aqui, fazer não sei o que, era tipo uns testes assim. Tinha quebra-cabeça, tinha quebra não sei o que, tinha quadradinho, assim, várias coisas que você não sabe muito bem pra quê, mas depois elas serão explicadas, né, no teu laudo, na tua avaliação. E ela falou pra mim, a psicóloga, que a média de sessões, pra gente terminar assim, seriam 7. A média que as pessoas fazem, 7 sessões. Às vezes mais, tem gente que faz em 12, por exemplo, e às vezes menos. Eu terminei em 6 sessões, todos os testes, e assim, eu não vou dizer pra vocês que eu fiz correndo, sabe, que eu fiz com pressa, porque não tem como, meio que, né? Você faz, você vai lá, 1 hora de sessão, você faz o que você consegue. 5, na verdade, 5 sessões, e aí a última sessão é a entrega do resultado, né? Do laudo, enfim, da avaliação. E aí, nesses dias que antecederam a sessão que eu ia saber o resultado, tem um caderninho aqui que é o caderninho da terapia, que eu escrevo coisas. Depois, às vezes eu leio pra minha terapeuta, às vezes não, às vezes eu anoto só pra tirar da minha cabeça, enfim. Escrevi um pouco sobre como que eu tava me sentindo, sabendo que logo eu ia saber o resultado disso, que era uma coisa que eu queria muito, que eu esperei muito, que ia ser decisiva, assim, sabe, por algumas coisas na minha vida. Eu achava que, tipo assim, minha vida vai ser uma vida nova a partir de agora, depois que eu souber o resultado, né? Essa dúvida, ela ficou mais forte, parece, sabe? Porque eu sempre convivi com essa dúvida. Eu nunca soube a resposta, a confirmação. E eu segui minha vida, sabe? Só que agora, o fato de eu saber que eu ia ter a resposta, parece que aquela dúvida, assim, ficou mais acentuada. E também aquela certeza, tipo, não, isso sim, eu acho que eu tenho certeza, eu já tinha certeza quando eu comecei. Eu sinto aqui, ó, eu tenho certeza que eu sou. Ao mesmo tempo, medo da decepção, sabe? De eu ter me iludido, de eu ter falado assim, puxa vida. Já pensou se você achou todo esse tempo da tua vida que você era assim e aí você descobre que você não era? E aí, o que você vai fazer? Mas ao mesmo tempo, eu tava feliz porque eu ia saber, sabe? Eu ia sair dessa dúvida, por mais que ela pudesse ser negativa, né? Enfim, que eu pudesse ter me iludido, enfim, criado uma expectativa muito alta para aquilo e no fim não ser nada daquilo, eu ia saber, ia acabar ali, né? Esse sofrimento, essa dúvida ia acabar ali. Independente do que desse, eu consegui cumprir a minha meta, que era ir atrás disso. E aí diz assim, ó. Por meio dessa avaliação neuropsicológica, foi possível concluir que Mariana Santana Bandeira apresenta características compatíveis com altas habilidades ou superdotação. E aí, eu faço o que com essa informação? E a gente chegou de volta ao ponto inicial desse vídeo, que eu tô ainda mais confusa do que eu tava antes. Mas agora é por um bom motivo e pelo menos eu tenho uma luz nessa minha confusão. Não é mais uma confusão de dúvida. É uma confusão de olhar pra tudo que eu já vivi, entendeu? De olhar pra pessoa que eu fui, pra pessoa que eu sou, pra pessoa que eu quero ser, e aí ver onde é que isso se encaixa. Minhas relações, no jeito que eu sou, na minha personalidade, no jeito que eu trabalho, no jeito que eu estudo, no jeito que eu como, no jeito que eu durmo, no jeito que eu... sabe? Tudo. E a minha dúvida, né, a minha decisão, a minha insegurança em compartilhar isso também faz parte dessa confusão. Meio que eu tô me conhecendo de novo. Eu acho que o que eu não quero com esse vídeo é passar uma impressão, assim, da minha imagem, mas principalmente dessas pessoas como um todo, que a nossa vida é perfeita. A gente não tem problemas, que a gente é melhor do que todo mundo, que a gente se acha, acharem que a gente não tem problemas, que a gente não precisa se preocupar com nada, sabe? Você não sabe o que eu tô passando, que problema você tem na vida sendo assim? Você é melhor que todo mundo, não é mesmo? Não é isso, sabe? É uma coisa tão distante disso que
Eu acho que uma parte da minha segurança, assim, falar e compartilhar isso é por causa disso. Eu não quero que as pessoas tenham essa imagem, porque a gente tem dificuldades como todo mundo. E não querendo me vitimizar também, falar assim, que ai, é até pior do que todo mundo, porque a gente sente mais, porque a gente não sei o quê. Isso é uma característica que impacta tudo na nossa vida. Eu sempre tive muita intensidade nas coisas que eu sinto. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né, muito emotiva. E por não saber que eu era superdotada, eu aprendi talvez a mascarar muita coisa da minha personalidade, ter vergonha de muita coisa, enfim. Tanto é que eu sou uma pessoa introvertida, né, amores? Por mais que vocês me vejam aqui nos vídeos, assim, toda, não sei o que, não sei o que lá, talvez isso também seja uma forma, um mecanismo de defesa. De ser engraçada, de parecer alto astral e tal, sorridente, isso, aquilo. No fundo, eu sou uma bolinha de cristal, entendeu? Quem me conhece sabe. Você se identificou aí com a minha história, enfim, com alguma coisa que eu falei. Se tiver interesse em talvez fazer essa avaliação, eu posso te passar o contato da psicóloga que eu fiz, né? Se você for aqui de Guarapuava. Vou continuar aqui sendo a Mai de negócios, buscando sempre melhorar, ser uma pessoa melhor. As outras pessoas conto comigo mesma, né? Porque eu também mereço, afinal. Vou viver comigo a minha vida inteira. E se você conhece alguém que seja superdotado aí com outras habilidades, ou alguma outra condição neurodivergente, comenta aí, comenta o que você acha, o que você achou, entendeu? Comenta o que você quiser, comenta aí, sei lá, como é que foi teu dia. E era isso, obrigada por me ouvirem. Eu tô me sentindo melhor agora, confesso que eu falei sobre isso, né? Beijinhos e até o próximo vídeo.